Seja bem-vindo ao meu canal. Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma relação entre o coronavírus e a ação de Deus no mundo. Como assim? A primeira coisa que eu vejo, e todos nós estamos vendo, é que o coronavírus ele trouxe para todos nós mudança de comportamento. Tudo que nós fazíamos, hoje nós não estamos fazendo mais. Coisas que eram normais do nosso cotidiano, como um abraço, um aperto de mão, um cumprimento, um beijo, isso era muito comum para todos nós. Mas hoje já não podemos mais fazer isso. O porquê? Porque o vírus está aí, o vírus veio sem nos avisar nada e fez com que nós mudássemos o nosso comportamento em relação às pessoas, em relação à nossa vida, à nossa casa. Então houve mudança de comportamento. Com base nisso, eu gostaria de fazer uma relação dessa mudança de comportamento que o vírus trouxe. Mas o que tem a ver então essa mudança de comportamento com o que Deus faz? Na verdade, Deus também faz isso nas pessoas. A ação de Deus sobre as nossas vidas traz e gera mudança de comportamento. Há dois textos bíblicos e eu quero ler. O texto de Gálatas, capítulo 2, 20, diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse texto de Gálatas demonstra então que não é mais eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim. E como isso acontece? Através do Espírito Santo. Há uma ação de Deus em nós, uma ação sobrenatural de Deus em nossas vidas, que faz com que os nossos atos, os nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos, as nossas ações não sejam mais nossas, mas sejam ações pautadas como modelo na pessoa de Cristo. É isso mesmo, parece ser algo muito difícil, mas é isso que acontece com o cristão. Ele tem sim uma transformação de vida. Conversão é isso, ele está indo por um caminho e aí resolve voltar, não por conta própria, mas porque Deus agiu na sua vida, mas porque houve uma mudança no seu comportamento. Perceba a relação que eu queria fazer. Mudança de comportamento, o vírus fez com que as pessoas mudassem o seu comportamento, a sua vida. Mas Deus também faz isso. E Deus faz de maneira sobrenatural, de maneira invisível, de maneira milagrosa. Deus age na vida do ser humano, resgata ele das trevas, transforma ele em uma nova pessoa. E assim como Paulo escreve aos Gálatas que não vivia mais ele, mas agora Cristo vivia nele, assim também nós podemos dizer isso. Há mais um texto que eu gosto muito que está em Romanos capítulo 12, que é muito conhecido, esse texto que diz o seguinte: portanto, irmãos, eu rogo pela misericórdia do Deus vivo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero me concentrar só em duas partes desse versículo, desses versículos que diz o seguinte: não vos conformeis e transformai-vos. Não vos conformeis, ou seja, não tome a forma. O significado aqui é quando nós tomamos a forma do mundo. Eu gosto de dar o exemplo sempre do sapato. Encaixa muito bem esse exemplo. Quando você compra um sapato novo, ele aperta o seu pé, machuca, mas depois de alguns dias ele está servindo muito bem, está bem tranquilo, você está de maneira confortável usando aquele calçado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não tome a forma do mundo, não se acostume com essas coisas, não imite o padrão e a conduta desse mundo. É só isso? De maneira alguma. O texto continua e nos mostra para nós a necessidade de transformação. Transformar-vos. De que forma? Pela renovação da mente. Então, toda vez que nós pensamos em coisas boas, e não estou falando de pensamento positivo, a palavra é o nosso alimento, ela nos sustenta. Todas as vezes que você lê a palavra, lê as escrituras, ouve uma mensagem, vai a um culto, quando você se envolve com as coisas de Deus, isso traz renovação de mente, traz transformação de mente. Eu percebo que nesses dias as pessoas ficam muito tempo dentro de casa, ficam muito tempo nas redes sociais vendo coisas que não vão renovar a sua mente. Bem pelo contrário, talvez vão estragar mais a sua mente. Então, vamos voltar lá no início. Transformação e mudança de comportamento. O vírus trouxe isso de maneira forçada. Deus faz de maneira sobrenatural e milagrosa no ser humano que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O Espírito Santo habita em nós e Ele pode sim, Ele faz isso por nós. Ele é o nosso auxiliador. Jesus prometeu que deixaria alguém que nos auxiliaria e a pessoa do Espírito Santo é que faz isso conosco. Qual é a segunda relação que eu queria fazer? Assim como o vírus ele trouxe transformação e mudança de comportamento, ele também trouxe uma preocupação com as pessoas, uma preocupação com o próximo. Podemos até dizer o amor ao próximo. Pode ver que
nós nos preocupamos mais com as pessoas do grupo de risco, com os idosos, enfim, há uma preocupação grande por conta do vírus. O vírus trouxe isso também. Talvez o que nós não fazíamos tanto isso, não nos preocupávamos tanto com as pessoas. Isso acontece também na vida cristã. O amor ao próximo. A Bíblia diz lá em João 3,16, e eu tenho certeza que você conhece esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto maravilhoso de ser ouvido, e eu creio que você ama esse texto. E se não ama, deve amar esse texto, porque esse é o amor de Deus, de fato, pela humanidade foi isso, entregar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas há um texto que vai ser fácil de você memorizar, que é só você colocar primeira, isso, 1 João 3,16, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3,16, que diz o seguinte: nisso nós experimentamos o amor. Como que nós experimentamos o amor? Nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É isso que as Escrituras dizem e é isso que a carta de João está falando. Então, se nós experimentamos o amor, foi de uma forma onde Cristo se entregou por nós. Da mesma maneira, nós devemos fazer pelos nossos irmãos, pelas pessoas. E aqui, quando eu falo pessoas, pelo próximo. Quer saber quem é o seu próximo? Leia a história do bom samaritano. Quando Jesus é questionado sobre quem seria o próximo, ele conta uma história de um homem que estava em um caminho de Jerusalém para Jericó, uma estrada, e ali ele foi assaltado, levaram as coisas dele, bateram nele, deixaram ele machucado. Duas pessoas passam, um deles era o sacerdote, o levita, e passaram, olharam e não fizeram nada. Mas aí vem um bom samaritano, um homem que era da região de Samaria, um samaritano, e que era, inclusive, não era bem visto pelos judeus, e Jesus já conta de maneira intencional e coloca esse homem como aquele que ajudou o homem à beira do caminho. Mas a questão principal nesse texto é o seguinte: a pergunta do jovem é: quem é o meu próximo? Mas Jesus responde de maneira diferente. Jesus responde mais ou menos assim: de quem mais você tem se aproximado? Porque é o que Jesus fala. Quem foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano que se aproximou e que fez o que devia ser feito. Isso é amor, praticidade, fazer algo, dar um passo a mais, não ficar só nas palavras, não ficar só nas redes sociais. Amor é praticidade, não é sentimental. No casamento, inclusive, não é sentimental. Se eu tiver que amar a minha esposa todos os dias e sentir algo por ela, para fazer algo para ela, eu não sei o que é amor, porque Jesus não precisou sentir o amor pela humanidade. Ele se entregou por nós, mesmo quando nós éramos pecadores, quando nós não oferecíamos nada e não tínhamos nada para oferecer. Jesus se entregou por nós. Por que então nós ficamos, às vezes, esperando um sentimento surgir em nosso coração para a gente fazer algo para as pessoas? Bem pelo contrário, não é assim que funciona. O amor é uma praticidade, é uma prática, é fazer algo pelas pessoas. Então pense nessas duas relações. A primeira delas é a transformação de vida, transformação e mudança de comportamento. E o Senhor também pode transformar a sua vida, mudar a sua mente, a sua maneira de pensar, as suas concepções. Ele pode fazer isso, ninguém mais pode. E também ame o próximo. Faça algo pelas pessoas. Pratique amor. Não fique esperando sentir algo. Pratique algo. Tá bom? É isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado com ele. Compartilhe, curta, comente. Fique à vontade. Beleza? Um abração. Tudo de bom para você.